Olá, boa tarde e seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas pontualmente. E a partir de agora você fica bem informado com as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, você já se perguntou qual é o método mais seguro de bloqueio do seu celular? Vamos conferir na reportagem. De acordo com os especialistas, as senhas longas e complexas e a autenticação facial com sensor tridimensional são os métodos mais seguros para bloquear o celular. Entre as opções de senhas, a menos eficiente seria o desenho. Nesse método, o usuário liga pontos na tela e constrói um desenho, que deve ser repetido para desbloquear o aparelho. O PIN, também uma opção pouco segura, costuma ser uma sequência de 4 ou 6 números definida pelo usuário e armazenada no telefone. Em seguida vem a impressão digital. O celular usa um sensor para ler a digital e transformá-la em um código. Assim, quando o usuário tentar desbloquear, ele vê se a digital confere com o código armazenado. Entre os melhores métodos, o reconhecimento facial com sensor 3D. Funciona a partir da captura e do armazenamento de um mapa único do rosto do usuário. O grau de segurança vai depender do tipo de sensor de captura de imagem usado pelo celular. E também, uma excelente opção é a senha alfanumérica complexa e longa. É uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, definida manualmente para desbloquear e, se implementada da maneira correta, é considerada um dos métodos mais seguros de bloqueio. Mas outro ponto importante para se proteger de futuros fraudadores é a combinação de um método de bloqueio. E a gente muda de assunto agora para falar sobre trânsito. Congestionamentos no mês de dezembro crescem 9% neste ano em São Paulo. A lentidão média é a maior desde a pandemia. Acompanhe. Os congestionamentos registrados nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo em dezembro deste ano aumentaram 9% na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, o CET. Nos 10 primeiros dias desse mês, a média de vias congestionadas foi de 510 quilômetros, contra 469 do mês de dezembro do ano passado. A média de congestionamento dos dias úteis de dezembro é a maior desde 2019, que foi o último ano de trânsito normal da cidade antes da pandemia. Os números da CET apontam que a média de congestionamento diário da capital do estado cresceu em 52,4 quilômetros na comparação com todo o mês de novembro. A média de congestionamento por dia na capital em dezembro é de 407,2 quilômetros. Em novembro, essa média foi de 355,4 quilômetros. A CET aponta que os 10 endereços que mais registraram congestionamento no mês de dezembro são Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Radial Leste, Avenida Aricanduva, Avenida do Estado, Avenida 23 de Maio, Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Rebouças, Avenida Bandeirantes e Avenida Washington Luiz. E um ciclone com rajadas de mais de 200 km por hora matou pelo menos 14 pessoas na França e ainda deixou dezenas de feridos. Vamos ver. A passagem devastadora do ciclone Chido pelo arquipélago francês de Mayotte no Oceano Índico deixou vários mortos. Com rajadas superiores a 220 km por hora, o ciclone tropical é o mais intenso a atingir este território em mais de 90 anos, segundo o Instituto Meteorológico francês. Os serviços de emergência foram mobilizados por via marítima e aérea, mas o trabalho foi dificultado por danos nos aeroportos e problemas de eletricidade. Uma fonte de segurança informou que o balanço de vítimas divulgado pelas autoridades ainda é provisório. Mais de 240 pessoas ficaram feridas, algumas delas com gravidade. Ventos violentos atingiram o arquipélago e provocaram a queda de postes, árvores e telhados em um território onde 1/3 da população vive em casas precárias. Há temores de grandes problemas de abastecimento de água. Segundo as autoridades francesas, mais de 15 mil casas ficaram sem eletricidade. As chamadas telefônicas, mesmo as de emergência, foram drasticamente limitadas. Alguns bairros ficaram devastados após a passagem do ciclone.
E o presidente da Síria, Bashar al-Assad, negou que tenha saído do país de forma premeditada. Esta, inclusive, foi a primeira vez que ele se pronunciou desde que deixou o país há pouco mais de uma semana. Bashar al-Assad quebrou o silêncio. O presidente deposto da Síria afirmou que não fugiu de maneira premeditada da Síria no dia em que os rebeldes tomaram a capital Damasco. Em um comunicado divulgado pelo Telegram, o ex-líder sírio acrescentou que a Rússia pediu sua saída de uma base militar sob ataque em sua primeira declaração após o fim de seu governo. Assad disse que sua saída do país não foi planejada, nem aconteceu durante as últimas horas da batalha, ao contrário de certas acusações. 5 ex-oficiais disseram anteriormente que horas antes das forças rebeldes tomarem Damasco e derrubarem o governo de Assad, o ex-presidente sírio já estava fora do país. Assad ainda afirmou que a Síria está nas mãos de terroristas depois que uma coalizão insurgente liderada por islamistas tomou o poder. O ex-líder sempre rotulou quem se opusesse a seu governo como terrorista. Uma aliança rebelde liderada pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham lançou uma ofensiva relâmpago de seu bastião no noroeste da Síria em 27 de novembro, capturando rapidamente as principais cidades sob controle do governo e tomando a capital em 8 de dezembro. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. E como aqui a notícia não para, às 14 horas eu volto com mais informações do Jornal Toda Hora. Até mais!